Vem pra cá, você. Palmas pra ele. Bom dia, tudo bem? Ah, é legal essa camisa, né? Pode sentar. Não. Eu tenho uma crença muito forte de que... Onde? Dentro de mim. Nas minhas... Aqui? Você quer trabalhar comigo? Muito bem, palmas pra ele. Ah, é legal essa camisa, né? Pode sentar. Não. Essa é a cadeira do transe. Dizem que quando alguém entra nela, entra em transe. Então, Renê, né? Eu sei que você, Renê, preste atenção, porque essa é a estratégia, tá? E depois eu vou especificar. E vocês vão lembrar que eu estou fazendo isso desde o primeiro dia. Você, Renê, tem muitas capacidades, né? Eu sei que você está fazendo muitas coisas por você. Qual o seu objetivo maior aqui, fazendo todos os cursos, inclusive esse curso especificamente de Master em Programação Neurolinguística? Eu tenho uma crença muito forte de que... Onde? Dentro de mim. Nas minhas... Aqui? Ixi. Eu carrego comigo uma crença... Não, ixi, mas daí onde eu carrego? E ela é forte, intensa? Ixi, eu não sei mais o que responder. Eu sei que você conscientemente tem muitos direcionamentos e tem muitos desejos de usar isso em muitas áreas. Mas eu fico me perguntando, o que você inconscientemente realmente pode libertar de dentro de você? Né? Porque conscientemente, eu sei que você... Até estava conversando comigo quando terminamos ontem sobre possíveis aplicações no trabalho, na área comercial, isso é muito bom. Né? Mas independente daquilo que você conscientemente desejou e deseja fazer, você inconscientemente já aprendeu muito, porque você já esteve aqui em muitos treinamentos. Você já leu muitas coisas, já ouviu muitas coisas. Então isso significa que independente daquilo que você experimentou, você inconscientemente sabe muitas coisas. Né? Porque a mente inconsciente é uma coisa incrível. Né? Sente o que eu quero dizer? Né? A mente inconsciente é uma coisa incrível, ela coordena tudo aquilo que funciona por conta própria. Porque conscientemente a gente quer um monte de coisa, mas você conscientemente coordena o coração, o pulmão, as reações bioquímicas, enquanto você conscientemente cria sua meta, faz seu planejamento estratégico, vai trabalhar. Você, mente inconsciente, por exemplo, vai dormir e cria sonhos. E quando analisamos muitos sonhos, muitas vezes vemos que esses sonhos, ouvimos e sentimos também, que esses sonhos têm muito a ver com as coisas que se passam nas nossas vidas. Né? Sente o que eu quero dizer? Então você, inconscientemente, tem muitos recursos. Eu sei que você, por exemplo, conscientemente, deve gostar de estudar técnicas hipnóticas de relaxamento, mas eu fico me perguntando o que você, inconscientemente, já viu sobre relaxar. Você já relaxou muitas vezes, não relaxou? Você, muitas vezes, querendo ou não, muitas vezes pode ter experimentado começar a sentir os olhos pesados. E você, inconscientemente, por já ter dormido, relaxado tantas vezes, talvez possa trazer de volta isso. Está combinado que a gente pode fazer isso? Você quer trabalhar comigo? Para um estado mais profundo, tranquilo? Então, toca aqui, isso. Você, mente inconsciente, enquanto eu ajeito a sua postura, vai ajeitando tudo por dentro, por fora, isso, do seu jeito, da sua forma. Sua mão vai sozinha, flutuando, claro, porque sou eu que estou fazendo, para lá, para cá. Você não está fazendo isso porque você quer, é algo involuntário que está fazendo isso. Em algum momento, quando essa mão tocar a perna, você vai trazer tudo aquilo que você sempre soube trazer para que o relaxamento e a tranquilidade fosse possível. Caso aconteça de sua mão tocar primeiro na cabeça, o transe será ainda mais forte. Isso. Muito bem, relaxe. Enquanto você conscientemente está aqui experimentando aprender, enquanto você conscientemente está tentando fazer sentido de tudo isso, você que tem ouvido,
tudo isso que vem sendo falado desde o início, você que absorve cada palavra, você que junta tudo aí dentro, você vai juntando um conhecimento com o outro, vai conectando uma coisa com outra. Você pode, tem autorização minha para sentir de alguma forma, se tem ouvido aquilo que está falando. E se você tem ouvido, você pode mudar. Não interessa quem. Vocês não veem o que eu não estou fazendo? E se você desperta e tem autorização para usar todas essas questões internas, eu não vou afirmar categoricamente que todo esse aprendizado obtido aqui, não só hoje, mas em todos os outros tempos, em todos os outros momentos, porque pessoas aprendem o tempo todo de formas diferentes, numa estrutura para vencer desafios. E na medida em que você escolhe trazer de volta na sua estrutura aquilo que sacode tudo por dentro, para que tudo se ajeite melhor a partir de agora, esse é o momento em que você pode trazer toda essa sabedoria. E, evidentemente, eu não posso afirmar categoricamente que tudo aquilo que você fizer daqui por diante, que todas as práticas nas quais você se engajar, sejam aqui ou em qualquer outro lugar, sejam ainda mais eficazes, porque independente de você desejar ou planejar conscientemente, você vai fazer uma diferença muito grande nesse processo. Isso, e você vai sentindo essa energia flutuar. E eu não vou afirmar principalmente que se sua mão sozinha começar a flutuar, isso significa que você entendeu e sente que tudo pode acontecer, né? E não vou afirmar mais ainda que se sua mão tocar o seu rosto, isso vai ficar tão evidente e aparente que todos vão perceber o salto quântico de qualidade que você vai fazer na sua vida. E se sua mão tocar a sua perna, isso vai fazer com que você tenha autorização a partir de agora para deixar o seu melhor se expressar. Isso. Como diz o Bendler, eu não sou paciente, eu não tenho tempo de esperar a mão flutuar. Eu mesmo flutuo a mão da pessoa. Isso, muito bem. E eu vou fazer uma contagem de 0 a 7, e quando eu assim fizer, você vai trazer para você, né, você vai trazer para o René o melhor que existe dentro do René. Porque eu não estou falando com o René, eu estou falando com você, inconscientemente, do René. Né? Eu criei uma aliança, eu criei uma âncora, numa forma de falar. Quando desde o início eu fiz uma conexão entre você, dessa forma, não é você, é diferente do outro você. Quando eu falo com o René, eu falo você. Mas quando eu falo com o inconsciente do René, eu digo você, mente inconsciente, tem a minha autorização para deixar que o seu melhor flua inconscientemente e criativamente conecte tudo isso, talvez produzindo intuições, insights, sonhos, produzindo ações conscientes e planejamentos, ao mesmo tempo em que produz criativamente em processos que você sente que vão trazer para você aquilo que ajuda tudo mudar de lugar para melhor e deixar o seu melhor fazer com que tudo que você deseja se transforme em oportunidades muito mais reais para você a partir de agora, ou dólares, ou euros, ou o que você desejar. E na medida que você vai lembrando de esquecer no nível consciente do que eu estou dizendo, aqui, você, mente inconsciente, começa todo um processo de otimização dos recursos internos, onde você vai fazer com que tudo isso surja, apareça ainda mais do que já aparece. E na medida em que isso se manifesta na sua vida, isso, e que vai dando aquela energia, vai trazendo, né, aquela energia que vai se manifestando mais, tudo isso vai se ajeitando em equilíbrio dentro de você, porque por mais que existam processos espontâneos que aconteçam na sua neurologia, você tem controle e você vai ajudar com que você, René, tenha cada vez mais controle sobre isso. Você vai dar ao René os controles para que você flua. Você vai ensinar ao René tudo aquilo que René precisa saber para que você
possa se expressar através dele com maestria e plenitude. E eu vou fazer uma contagem de 0 a 3. No 3 você vai abrir os olhos, eu não vou afirmar, até porque eu não posso categoricamente fazer isso. Eu não posso garantir categoricamente que você vai fazer com que o René se sinta muito bem. 1, 2, 3. High, very high. Como vai? Eu vou bem. Eu vou bem. Como você se sente? O que você achou do processo? Foi uma surpresa, né? Me senti bem. Acredito que... O que aconteceu? O importante é como você se sente. O que você pode nos informar? Notaram? O que você pode nos informar sobre o que está acontecendo aqui? Aqui agora, nesse exato momento ou no Master em si? O que você desejar. O que você pode produzir para nos surpreender agora? Eu acho que esses momentos em que a gente está em curso em si é muito bonito por 2 grandes motivos em si. O primeiro de todos é porque nós formamos um sistema que são pessoas que se unem e se unindo trabalham sempre para um bem comum. Ninguém aqui está aqui simplesmente por uma causa porque quer fazer mal a alguém, mas porque simplesmente quer produzir algo bom ao mundo, ou simplesmente produzir algo bom a si mesmo. E quando você muda a si mesmo, você muda o mundo em si. Então, eu acho muito lindo todo esse processo de não só nós termos passado pelo Life, pelo Roy, pelo Practitioner, mas também pelo Master. E principalmente pelo fato em que, daí é o segundo momento, em que nós estamos aqui aprendendo, né? E eu acho que não existe nada mais importante do que o autoconhecimento, pelo menos para mim. No sentido em que, como diria Mahatma Gandhi, para você poder mudar o mundo, primeiro você precisa mudar a si mesmo. Então, nós estamos aqui mudando a nós mesmos, para que, de certa forma, a gente possa mudar o mundo. Nem que seja esse mundo, nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, nossos pais, nossas mães, nossos amigos, aquelas que estão ao nosso redor, ou simplesmente as pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia. Que a gente tem um pouquinho para entregar àqueles que estão à nossa frente. Muito bem, palmas para ele. Obrigado. Então, vou explicar para vocês, você já deve ter percebido, eu só vou sistematizar agora o que eu fiz, vocês podem fazer perguntas. Quando eu aprendi isso com o Richard Bandler, eu me lembro até hoje, isso tem uns 12, 15 anos atrás, foi num curso que eu fiz com ele em Londres, foi um dos primeiros cursos que eu fiz. Eu fiquei extasiado, né? Porque, na verdade, você cria uma aliança com a mente inconsciente da pessoa. Eu lembro que eu comecei o curso, falei que eu quero falar com você, que você conscientemente tem muitos recursos, mas você inconscientemente tem muito mais. Eu fiz isso logo no início, que eu subi aqui no palco pela primeira vez, quando o Michael me apresentou, e fiz o laço com a mente inconsciente de vocês. E volta e meia eu estou falando para você, não para você, mas para você. Né? Então, na verdade, é uma âncora que você cria. Primeiro, o nome disso é comunicação mixed state. Tá? Que o Bandler chama isso de comunicação mixed state. Mixed state é um processo onde você fraciona entre a comunicação com a mente consciente, ou fracionamento entre a mente consciente e a mente inconsciente. Tem várias coisas aí, eu ensino isso muito na hipnoterapia e tal, mas o que é importante para a PNL, para as práticas que nós vamos fazer, é agora você mais conscientemente trabalhar com isso. O que você faz? Primeiro, quando você está trabalhando com a pessoa, sutilmente, de preferência sem que o seu cliente perceba, que eu fiz para vocês perceberem mesmo, tá? Mas sem que o seu cliente perceba, você estabelece para o cliente quem é a mente inconsciente dele. Como assim, André? Ele não tem mente consciente? Tem, mas ele não sabe que ele tem. Até lembra que inconsciente não existe. Nada disso existe. Isso tudo é uma construção, são nominalizações que a gente dá para todas essas coisas. Então você tem que primeiro dizer para a pessoa com quem diabos a gente está falando. Então você diz, o que eu fiz primeiro? Você, mente inconsciente. Primeiro eu vou para a parte corporal. Você conscientemente, inconscientemente.
que gere toda a bioquímica corporal, você inconscientemente, que faz toda a sua saúde funcionar de maneira plena, você, mente inconsciente, que coordena o funcionamento do coração, dos órgãos, você fala qualquer coisa. Primeiro você mostra que é uma parte autônoma que mantém as funções corporais todas funcionando independente da mente consciente. Depois você fala um pouco da parte emocional. Você, mente inconsciente, sempre falando você de forma específica, não é? Você não vai usar o você da mesma forma, é a entonação que muda, né? Quando eu falo com ele, eu falo você, mas quando eu falo com você, é outra história. É o você, né? Então, é um outro você, porque é o outro você que existe dentro de você. Né? Então você fala, você, mente inconsciente, que cria intuições, emoções, você, mente inconsciente, que produz sonhos. E depois que eu falei umas 4, 5, 6 vezes você, mente inconsciente, que, e eu explico, você, mente inconsciente, que, e eu explico, você, mente... Aí no final, eu só preciso falar você. Pronto, está ancorado. Você. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, uma linha do tempo, agora entra nesse estado aqui, e quando você entra nesse estado, eu já tinha feito isso desde que eu entrei aqui. Aí quando eu ponho vocês aqui no coisa, eu digo, agora eu quero que você entre aqui. Nossa, as pessoas entram no estado, né? Então eu quero que você mergulhe aqui dentro e vá buscar essa informação. Nesse momento eu não estou falando mais com a mente consciente da pessoa, eu estou falando com a outra mente. Com o outro você que existe dentro de você. Isso é muito útil, principalmente se você vai trabalhar com a pessoa em longo prazo. Porque quando você estabelece isso nas primeiras sessões, depois você vai. Você só tem que falar, quando você quer mandar um comando direto para processos inconscientes, você vai falar você. Quando é útil isso aqui? Quando você vai iniciar estados, quando você está fazendo a ponte ao futuro, que a ponte ao futuro nada mais é que o momento da sugestão pós-hipnótica. O que isso tem a ver com a PNL? Tudo, porque uma das coisas que a PNL trouxe foram processos da hipnose ericksoniana. Quando você faz ponte ao futuro, você está fazendo um ensaio de estratégia, você está fazendo um ensaio mental, você está fazendo uma sugestão pós-hipnótica, você está afirmando que algo que a pessoa pensa que mudou vai continuar depois. Então esse é um momento bom para que você reúna tudo que foi aprendido aqui, porque se você tem ouvido, todo mundo tem, né? Ouvido? Se você tem ouvido, pode mudar. Sim, tem todo mundo assim, sim. Então você vai estabelecendo um laço com a mente inconsciente da pessoa. Isso é muito útil, porque isso acelera muitos processos. Claro que tem que ter rapport, o rapport é muito importante, você tem que fazer isso sutilmente, né? Então é muito interessante. Então fica uma dica para vocês que eu estou usando desde o início, e eu estava esperando o momento para trazer isso mais conscientemente para vocês, né? Então vamos fazer isso, já que você está ancorado, né? Então treine isso, por exemplo, numa próxima prática, quando daqui a pouco mais eu fizer uma demonstração, eu vou deliberadamente colocar o processo do Mixed State junto, um pouquinho, só um pouquinho junto com a técnica, e eu quero que você faça o processo. Né? Além de que eu quero que você tenha em sua vida grande sucesso, que tudo isso se torne parte de você, e todas essas aprendizagens se tornem muito mais reais para você. Dólares, euros. André, nesse caso, a gente tem que trabalhar a crença antes no consciente, porque se a pessoa tiver bastante crença, nesse momento aí, pode ser que ela meio que fique, o consciente comece a... Crença em relação a? Por exemplo, eu, de criança, fui em igreja evangélica. Se vem uma pessoa com uma crença, como eu cheguei aqui antes do live, por exemplo, a hora que falasse você, tipo, com aquela outra parte, eu já ia levantar e falar, tô pronto, eu vou sair correndo, porque a outra parte que tá vindo é um demônio. Não, eu fiz isso aqui num contexto de uma demonstração hipnótica, mas eu faço isso em entrevista de coaching. Eu digo aqui, então quer dizer que você veio fazer coaching, né? Isso significa que você quer que o seu potencial venha à tona. Eu estou exagerando para você perceber, mas eu faço isso tão sutil, é tão sutil a inflexão da voz, que 99,99999 não percebe o que eu estou fazendo. Não interessa o que a pessoa acredita, é um fato neurológico do sistema nervoso, que nós temos uma parte autônoma que funciona independente da nossa consciência. Se eu me aliar com essa parte, independente do que você acredite, tipo assim, você pode acreditar ou não que você tem cabelo, mas você tem. Tem, né? Cabelo tem. Brincadeira.
É bom sempre checar. Eu já estou duvidando, será que eu tenho, será que eu não tenho? Então, não, eu entendi o que você quis dizer. Aqui eu escolhi, por exemplo, como lógico que eu calibrei, como todos vocês, que ele é um excelente sujeito hipnótico, eu aproveitei a oportunidade, vocês viram a rapidez como o transe é conduzido quando você usa o mixtate, né? Você já pede para a mente inconsciente buscar, isso tem feito isso todo dia nas induções. Vocês viram algum momento eu falei, agora relaxa o dedo do pé. Eu não fiz isso, eu digo assim, você entra aí dentro e vai buscar suas memórias, você sabe como relaxar, você já relaxou. Então eu estou falando direto com a sua mente inconsciente, por isso que vários de vocês dizem assim, eu apaguei. Todo mundo diz assim, eu apago, eu durmo todo dia. Por quê? Porque eu vou direto com aquele que sabe das coisas, né? Fala assim, você vai trazer agora pro Renê. Você vai. Você vai. Não, aqui. Não. Geralmente eu não faço isso desse jeito. Isso eu quis fazer de uma forma mais didática para vocês aqui, para vocês perceberem que existe uma diferença entre o Renê consciente e você, que escreve coisas maravilhosas o tempo todo e produz resultados incríveis para a sua vida. Né? Você que se surpreende com a vida mais saudável que você pode criar para você, enquanto vai ao encontro de tudo que tem um grande significado para si. Porque se você tem ouvido, tudo isso vai fazer sentido. Vocês não veem que eu não faço aqui, nesse momento? E é lógico que a gente não processa não e fica só com o que a gente faz. E a gente faz isso muito sutilmente. Né? Você dá um jeito de fazer isso com a prática. Você vai dizer assim, poxa, vamos fazer um processo de coaching aqui, ou até uma entrevista de emprego. Né? Quer dizer que você veio aqui trabalhar, né? Você está buscando uma vaga. Né? Ou seja, talvez seja uma oportunidade para você mostrar o seu potencial. É porque a gente às vezes se surpreende com o nosso potencial. A gente se surpreende com o potencial que a gente tem dentro da gente. A gente conscientemente planeja as coisas, mas tem um dia que você, de repente, sei lá, tem uma intuição, né? Ou você tem um sonho. Quantas pessoas já tiveram um sonho, como Thomas Edison e outros, o Milton, que dormiu debaixo da maçã, a maçã caiu. Quem diria que quando você dorme debaixo de uma maçã, a maçã cai, você produz resultados incríveis? Né? Eu já estabeleci. Né? Um pouquinho já fiz o você, e na hora que eu estiver fazendo um exercício de coaching ou uma dinâmica de grupo, ou qualquer coisa, eu vou discretamente, bem discretamente, fazer aquela pequena inflexão da voz, porque eu estou me aliando com a mente inconsciente da pessoa. Nós fazemos isso por uma razão de otimização do resultado. Isso tem que ser usado, evidentemente, com ética, né? E as pessoas têm suas próprias defesas. Não é porque eu estou usando isso que você vai fazer o que eu quero. Tá? Nós continuamos com aquelas mesmas defesas. Se eu fizer alguma coisa que você não quer, que seja antiético, que fira seus valores ou alguma coisa assim, você vai se defender. E eu espero que você se defenda mesmo para se proteger. Tá? Eu queria saber se toda vez que você vai falar com o inconsciente, você tem que dar o comando de você inconsciente, por exemplo, no score. Eu quero falar com a mente inconsciente. Eu tenho que começar dizendo para ele, você, mente inconsciente, ou só a entonação de voz do Boa você, pergunta. eu já introduzo. Se é seu primeiro cliente, ele nunca fez nada com você, então você usa essa entonação. Né? Você faz o estabelecimento. Se a pessoa nunca trabalhou com você, você vai falar assim, você, mente inconsciente, no corpo, você, mente consciente, que faz o coração funcionar. Você faz isso 4, 5 vezes. Sempre com a mesma inflexão de voz, porque a âncora para funcionar, ela tem que ser do mesmo jeito. Então você tem que ser um você diferente do outro você, né? Você. Então ensaia o seu você, que não precisa ser assim do jeito que eu estou fazendo.